Bom dia. Falando mais sobre o livro do qual Pense como Imperador, que é esse daqui, o que ocorre? É bem interessante como a gente vai, né, caminhando, seguindo uma vida em que a gente começa a se questionar sobre a existência, que foi algo que eu trouxe no vídeo anterior. E aí o que a gente entende? É que no Poço, esse autor desse livro, ele traz a questão de um câncer do pai, que revela para ele algo mais profundo em termos de pergunta filosófica, que eu traz o seguinte texto, né? Eu sou o que sou. Esse texto, ele vem muitas vezes do livro lá de Êxodo, que diz assim: disse a Deus a Moisés, né? Eu sou o que sou, disse mais, assim darás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Então, veja o tamanho, né, dessa questão da consciência da existência. Quando você passa a entender de fato qual é o seu propósito, o que você vem fazer aqui e o que está por trás da construção dessa identidade, fica claro aí que o direcionamento fica melhor. E automaticamente você vai tomando uma consciência a ponto de elevar a percepção e começa a olhar de cima para baixo quanto às questões de uma maneira mais racional. Então, naturalmente, as pessoas tendem a não se deixar levar pelas emoções, ela começa a observar mais, ela começa a pensar o que é que isso acontece dentro de mim, como isso provoca uma reação. E aí você percebe nesse livro, né, as diversas correntes filosóficas que faz a formação do entendimento sobre o estar no mundo, o pertencer, a consciência de quem sou. E aí ele traz filosofia, ele traz a psicanálise, as correntes da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, traz também outras correntes, como por exemplo, que é a antiga, o estoicismo, a maçonaria, que foi uma das correntes que o pai trouxe enquanto corrente filosófica para a vida na prática da educação do filho. Considerando tudo isso, a gente tende a buscar respostas da nossa existência nesses caminhos, vamos considerar assim, filosóficos, religiosos, e aí ali você se consolida, entendendo de fato o que você é e te tranquilizando naquele conforto da explicação da existência, certo? E aí mais adiante, né, nessa conversa que o autor traz, ele fala um pouco da relação de Marco Aurélio. Marco Aurélio é um filósofo, né, que também ele passou pela questão de uma visão de uma crise existencial, quando ele perde o pai também precoce, como o autor também perdeu o pai precoce. E ficou o autor pensativo, estaria ele em busca do sentido da vida, né? Deste modo, ficou ali por dias Marco Aurélio, pensando, com medo de morrer e tentando entender o enigma da vida e encontrar um consolo que explicasse. Nada sabia disso na época, mas esse tipo de ansiedade existencial é uma experiência bem comum que acaba levando muitas pessoas ao estudo da filosofia. Então, e aí eu trago essa reflexão, né? Quanto mais, tem até, o nome desse canal é Só Sei que Nada Sei, Nada Sei, né? Então, nada sei é justamente uma provocação. Se nada sei, de fato, o que é que eu busco entender mais? Que eu preciso entender. Então, eu nunca estou 100% completa, ou 100% completa, né? Se tratando do gênero masculino, eu estou buscando sempre entender mais sobre aquilo que me pertence, que é a minha consciência de existência. Então, o que é que a gente vê aqui, né? Eu sou a consciência da minha própria existência. E o autor cresce obcecado a buscar esse autoconhecimento, né? Ao longo do processo aqui, ele traz a meditação e de todas as formas de exercícios contemplativos que ele busca também. Então, nessa reflexão que eu trago aqui para vocês,
aqui vamos pensando sobre as diversas formas de buscar o conforto da busca da existência humana, através dessas explicações de religião, a explicação filosófica e outras mais que o ser humano chega na sua consciência de finitude. Ele começa a entender que ele precisa ter um sentido. Por que a minha existência? Por que eu estou nesse mundo? O que é que eu faço aqui? Qual o meu propósito? E aí ele se questiona e vai buscar respostas. Essas respostas a gente encontra na religião, na relação com Deus, na relação com o pessoal do budismo, tem as questões também do candomblé. Então, todas essas religiões são formas de religarem, né? Religar a algo maior. E aí esse contato e essa explicação torna algo mais confortável, né? Quando a pessoa toma ciência daquele processo dela. Então, o que acontece? O pai dele, do autor, ele descobriu na maçonaria alguns princípios que ele, de alguma maneira, filosóficos também, que se baseavam também em fundamentos cristãos, né? Como eu falei de Êxodo, lá do livro, que dizia assim: eu sou o que sou, esses princípios. Sendo que tem uma origem, essa essência que a gente acabou de dizer, cristã. E aí, o que os maçons, pelo que o livro traz, diz? Que o grande arquiteto do universo é Deus. Então ele chama Deus o grande arquiteto do universo. E aí você vê que na maçonaria tem aqueles símbolos, quadrado, triângulo, que é justamente símbolos da engenharia civil, que você vai poder fazer essa analogia, arquitetura. E justamente pensado, né, nessa base de Platão, Pitágoras, né, todos eles que são nossos precedentes na filosofia, que foi propagado pelas lojas maçônicas medievais. E com símbolos geométricos, a gente também vê o compasso, né, que é um dos símbolos, transmite as doutrinas espirituais. A maçonaria, ela celebra virtudes, no caso da filosofia grega, que corresponde simbolicamente a 4 cantos da loja. A maçonaria lá tem uma loja, né, chamada de loja. O espaço físico é a loja ali. E dentro desse espaço teria 4 cantos. Um seria a prudência, que é a sabedoria também entendida. A outra seria a justiça. A outra, a fortitude, que também é a coragem. E a outra, a temperança e moderação. Esses ensinamentos desses 4 elementos são considerados ensinamentos éticos, que moldaram o caráter desse autor no livro, justamente baseado no estudo que ele queria fazer, mas só que naquela época ele não podia entrar de fato logo na maçonaria porque ainda era muito jovem. E aí ele chega e começa a se aprofundar sobre esses estudos. Então, começa a entender a relação da filosofia com a religião, certo? O que ele parecia buscar, né, nessa inquietação da existência? A junção da filosofia, meditação e psicoterapia. E aí, mais adiante, né, ele fala que o estudo desses textos gnósticos, o que é texto gnóstico? É um conhecimento interior espiritual. Porque o caminho da salvação é buscar rejeitar as coisas do mundo material, nesse entendimento dos estudos gnósticos. E aí ele veio influenciado pela filosofia grega, que levou à leitura de diálogos platônicos, que retrataram Sócrates, que é aquele conhecido que fala só sei que nada sei, que inclusive é o nome desse canal. Questionando amigos e outras sobre interlocutores mais profundos, sendo que o diálogo estava escrito por seus alunos mais famosos, Platão e Xenofonte. Sócrates foi a primeira pessoa a aplicar um método filosófico às questões éticas. Para Sócrates, desejava ajudar as pessoas a viver com sabedoria
de acordo com o princípio da razão. E ele, Sócrates, não apenas tinha um guia moral, mas também uma espécie de terapia psicológica. Quando ele usava do método do questionamento socrático, ele estava provocando aquela pessoa, aquele grupo, a olhar para dentro. E esse olhar para dentro seria uma espécie de questionamento sobre o si, né? Sobre quem. E nesse contexto, o que estava por trás da filosofia naquela época? Era o medo da morte, a questão da finitude e a ideia de se melhorar enquanto caráter. Encontrar de forma genuinamente a plenitude desejada, que é aquela sensação de sabedoria, né? O que é entendido aqui. E aí, nesses diálogos, né, inconclusivos, que ele trazia diálogos inconclusivos. No final ele fazia só sei que nada sei, ou seja, de fato, o objetivo era que não seja concluído. A gente tinha uma obra, vamos considerar assim, em formatação para se formar quem a gente é. Então, o objetivo da não conclusão aqui em Sócrates é realmente causar esse desconforto da busca. No momento que Sócrates foi levado ao júri para tentar convencer os jovens e idosos daqueles membros, ele, ao invés de se convencer os júris, o que foi que ele quis fazer? Ele quis mostrar e questionar o motivo e a ética do julgar. Ou seja, ele não se defendeu, mas na verdade ele questionou o método que estava sendo posto para ele sendo julgado. E é interessante, né, em que ele vive para Sócrates a virtude, né, é chamado de areté. Essencialmente conhecimento, os intelectualistas com a ética, o intelectualismo com a ética, ou seja, e sabedoria representando o cultivo da alma psique para alcançar a felicidade, que é a eudonia. Então você vê que o que é a virtude para Sócrates? É justamente esse conhecimento de maneira intelectualizada. E a sabedoria é a representação do cultivo da alma, que hoje, por exemplo, a gente tem a psique, né, que é o nome que é dado da época, chamado de psique, a alma, e hoje a psicologia, né, que é o estudo da alma, a lógica, logia, logos, entendimento. Então, tudo está interligado a essas bases. Os diálogos socráticos tratavam o método como questionamento ao invés de relato prático. Então, o que acontecia? Ele trazia o método do questionar, mas ele não tinha o dia a dia. Como é que eu vou utilizar isso, né? O que ele traz, né, ao longo do texto é buscar esse entendimento da leitura de visões de mundo, que é essas várias bases que a gente tá trazendo, e que traz a visão de acadêmicos, e ele também traz a visão que os acadêmicos estão muito mais preocupados em agrupar e organizar do que, de fato, trazer para a filosofia prática no dia a dia. Isso a gente pode ver até na distância, né, do academicismo para o ambiente. Por exemplo, você vai trabalhar no ambiente de trabalho. Você formou naquela academia, tem a base ali teórica, só que na prática, aquela fundamentação em que você viu bonitinha, tudo encaixotadinha, não dialoga com a prática. E aí é necessário um esforço para que você consiga trazer aquela teoria para aplicar de uma maneira prática. Isso para todas as áreas, né? Não dá para você viver de teoria agrupada ali, aquelas pesquisas, aqueles elementos. Não estou desconsiderando nada disso, porém, é importante pensar que muitas vezes o academicismo, a produção científica, não conversa com a prática, e a prática também não conversa com o academicismo, com a parte acadêmica. E aí fica aquele grande ato, né? Aquela grande lacuna de entendimento.
E aí, com essas formações, o autor buscou várias formações para ele, porque ele foi psicanalista, foi entender o TCC, foi entender a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC que eu acabei de falar, e que levou a ele a uma prática da psicologia baseada em evidências. Ou seja, se você está vivendo algo, esse algo, ele é trazido como um fato. E também tem as emoções, né? Então, quando você começa a entender de fato o que é que eu estou sentindo raiva, eu estou com raiva. Raiva de quê? De que fulano deixou a porta aberta. Pronto, vamos botar assim. Aquela raiva, inquietação, o fato é, fulano deixou a porta aberta, é um fato. Quando eu aprofundo o entendimento do porquê que eu tô com raiva, aí eu penso, o que é que tá acontecendo comigo? Evidência, né? Eu estou com raiva porque fulano deixou a porta aberta. Mas por que eu estou com raiva? Porque fulano sempre deixa a porta aberta. Mas por que fulano sempre deixa a porta aberta? E isso me traz raiva. Eu tô indo pro questionamento socrático. Aí você vai ter aquela questão, porque ele sempre faz isso para me provocar, porque ele faz isso para me desrespeitar. Então, por que eu me sinto desrespeitada quando fulano faz isso? Ou é sempre dessa forma que eu enxergo o mundo? Aí, sim, na maioria das vezes eu sinto que as pessoas estão tentando me atingir. Por que eu sinto que as pessoas estão tentando me atingir? Porque em algum momento eu fui atingida no passado, em que registro uma memória de infância, uma memória de criança, de adolescente, enfim. Então, o que isso representa sobre mim, que eu sou rejeitada, que eu sou desqualificada, que eu sou desvalorizada. E aí a gente vai para a crença do desvalor. Então, veja que uma porta batendo não é só uma porta batendo. É o fato em si e toda a interpretação daquela pessoa baseada na história de vida dela, que muitas vezes ela não tem consciência dessa dimensão aprofundada, entende? Então, como você fazer o processo terapêutico, a TCC ela faz isso, ela faz questionamento socrático, que era a terapia cognitivo-comportamental. Ela faz esse tipo de questionamento, que é a terapia que eu conheço bem, né? Então, assim, é algo que a gente costuma entender enquanto evidência, o que é que está acontecendo de fato. Mas, o que que acontece? A crítica que ele faz. Quando você começa a viver isso, né? A viver a terapia cognitivo-comportamental, ele faz uma crítica diz assim, você não consegue sustentar por meses, por algum tempo, esse tipo de questionamento socrático, né? E aí acaba ficando aquela lacuna e um modo de vida meio que incompleto, já que você não consegue manter aquela rotina de questionamentos. Até porque se a gente for parar para questionar tudo, a gente não vive na prática, né? O dia a dia com muitas responsabilidades e muitos afazeres, né? Então, o que acontece? Eu vou fechar o entendimento do processo aqui, desse raciocínio, e aí vou trazer o início, meio e fim do que a gente construiu aqui. A gente tem um livro, que é o Pense como Imperador, que ele traz ideias de como ele entende, a partir da visão de mundo da perda do pai, ele foi provocado filosoficamente a se deparar com a sua existência. Automaticamente, isso casa com os questionamentos socráticos, maçonaria e estoicismo, que é o que ele vem trazendo mais adiante nesse livro. Eu posso continuar nos próximos vídeos para não ficar tão longo. E aí, esses elementos que eu trouxe aqui, que o livro vem construindo, é justamente uma conversa do meu conhecimento enquanto terapeuta para um entendimento maior da sua relação de vida, dos seus questionamentos, do que você vive e o que é mais confortável para você dentro da sua realidade e da sua história de vida. Então fica aqui, quem gostou, comenta,
Quem puder deixar alguma opinião, fique à vontade, mas tenha certeza que o que eu faço aqui é justamente o nada sei, né? Que é um aprendizado contínuo que eu vou trazer aqui. O objetivo é esse. Quem quiser mais algum tema, algum livro comentado, comenta aqui também embaixo, que a gente vai seguir dessa forma, tá bom? Grande abraço, um beijo!